Olá, bom dia, bom dia. Ótima segunda-feira para todos. Uma semana abençoada. Vamos que vamos. Hoje a gente vai falar um pouco de recuperação do teu negócio, óbvio. A gente vai falar de forma muito sucinta, resumida, um plano que você pode colocar em prática, tanto na empresa quanto na sua operação de tecnologia, por exemplo, que é o que a gente vem falando essa semana, agora que passou. Normalmente, quando a gente entra em crise, a crise não vem do nada, né? Ela vem sendo construída. Então, quando você não tem conversas difíceis, para resolver esse tipo de problema, ele vai engordando, ele vai piorando, né? E aí, o que acontece? A gente tem a mania de jogar tudo para debaixo do tapete. E é natural, né? Não é normal, mas é natural, compreensível, né? Então, o fato é que quando a gente vai jogando esse tipo de problema para debaixo do tapete, a empresa começa a adoecer, você não sabe o que está acontecendo, porque muitas coisas são problemas antigos que você simplesmente negligenciou, e agora a gente precisa colocar esses problemas na mesa e resolver. Seja ele uma discussão dura, uma conversa dura com o seu cliente, seja com o seu fornecedor. E aí remete àquele tema que a gente falou de conversas difíceis, numa das lives anteriores aí. Então, quando esse problema já crise se instaura, as pessoas que estão na camada de gestão cuidando daquela crise, sugiro sair e colocar um time novo. Um time com cara nova, que vai dar um outro ar para a operação ou para a empresa. E que já saia de lá com um plano e execute esse plano e tire a operação da crise rapidamente. Entendeu? Então, exemplo, eu já peguei operações super complexas de tecnologia, onde eu entrei com uma cara nova, não fiz nada de diferente, a não ser pegar os problemas, elencar, priorizar e resolver. Que é essa sequência. Então, a hora que você cai para dentro da operação, você tem a oportunidade de fazer perguntas. Como é uma cara nova, se você é uma cara antiga, se é uma cara antiga, é difícil a pessoa do outro lado te responder as perguntas que você precisa. Às vezes você nem sabe o problema que está acontecendo. Quer dizer, a causa não, mas a crise você sabe o que está acontecendo. Se é uma má qualidade de prestação de serviço, se é indisponibilidade, se é crise de relacionamento entre as pessoas. Então é isso. Agora, quando você entra com um time novo, como se fosse uma tropa de elite, você vai entrar, saber quem é quem dentro do cliente, do outro lado, quem são os tomadores de decisões, quem são as pessoas que influenciam, quem são os patrocinadores, quem são os caras que não gostam da tua empresa lá dentro,
e acontece, que a tua empresa possivelmente foi entubada lá em algum processo, se isso aconteceu, e aí tem uma galera do outro lado do cliente que está jogando contra. Então, quando você entra, você consegue entender o que está rolando do outro lado, montar um plano. Esse plano não precisa ser nada complexo, é colocar os problemas, endereçar os problemas, cada problema, quais as ações que você vai tomar, em quanto tempo e os resultados que você vai colher desse plano. Então, você veja, não tem nenhum método nenhum método que de fato muda o jogo. Simplesmente uma organização. Então, se você tem, e óbvio, né? A hora que você monta esse plano, você valida e acompanha junto com o teu cliente, com reuniões semanais, por exemplo, ou diárias, dependendo do nível da crise. Então, quando isso aconteceu comigo, foi uma das últimas operações que eu assumi, operação grande, complexa, com vários interesses em jogo, inclusive como se diz, inclusive de rompimento de contrato que estava em jogo. Então você vê, o peso era muito grande. E aí, o que nós fizemos? Eu entrei com uma cara nova, entrei com algumas pessoas novas, alguns recursos. E executamos o plano, junto com o cliente. E aí, à medida que você começa a, como se diz, a executar e o cliente começa a ver o resultado disso, é muito fácil de se resolver e de baixar a temperatura, porque você vai ganhando crédito, entendeu? Você vai ganhando crédito, as pessoas vão confiando em você. As pessoas vão confiando em você, baixa a temperatura, teu time se sente mais confiante, melhora a autoestima e você começa a, a colocar o teu plano e executar coisas novas que estavam no plano anterior da proposta e foi entregue, que o cliente contratou. Ou seja, você vai tirando, vai limpando e vai inserindo coisas novas, que foi o que o cliente contratou. Às vezes uma implantação nova, às vezes um projeto de inovação, às vezes instalação de novo equipamento, ou instalação de uma nova tecnologia, ou troca de sistema, sei lá, seja qual for. Mas você começa a ganhar crédito para fazer essas coisas novas acontecerem. Tá? Então, é importante que isso aconteça de forma transparente e que o cliente tenha visibilidade. Entendeu? Se você não dá visibilidade para o cliente, cara, ele vai interpretar da forma dele, do jeito que ele bem entender, e aí a, esse vale para você sair dele é muito mais dolorido, é muito mais penoso,
porque você vai ter que enfrentar o cliente, a pressão do cliente, a pressão da tua empresa, que você está representando, e a pressão da tua equipe, porque eles não vão aguentar por muito tempo o cliente batendo, só reclamando, só reclamando. As pessoas vão embora. Eles não têm saco para ficar lá. Porque tem operações muito mais tranquilas para eles trabalharem e seguir com o trabalho deles. Então, eu sempre digo, não, quando a operação começa, já entrega as coisas que tem que entregar, entendeu? Fica postergando e negociando e barrigando, e esse negócio vai. E os problemas que forem acontecendo dentro da operação, leva para o cliente e resolve. Resolve e leva para o cliente. Leva para o cliente e resolve. Entendeu? Vai dando visibilidade, óbvio, né? Tem cliente que também é tão desorganizado que é difícil até de você reportar a evolução do que está acontecendo. Mas não é a maioria. Então, às vezes, você consegue, sim, avançar com o seu plano que o cliente contratou de uma forma legal, entendeu? Você cria um relacionamento bom. Mas o relacionamento de terceirização, quando você está dentro da casa do cliente, ele é muito mais complexo. Você está dentro da casa dele, dentro da cozinha dele. Você imagina, se você morando numa casa e a tua cozinha é terceirizada dentro da sua casa. Então começa a fazer bagunça, deixa a luz acesa, fogão ligado e, cara, tem de tudo, entendeu? Tem de tudo. De fato, é difícil de você tocar essa operação em harmonia por muito tempo. Você até consegue. Normalmente, quando entra em crise, a pessoa que entra como salvador da pátria, que vê uma luz no fio do túnel e tira a operação da crise, certamente esse cara vai conseguir tocar a operação até o final. Porque tem crédito, é óbvio. Se tirar da crise é uma coisa, manter fora da crise é outra. Entendeu? Tem aquele velho ditado, chegar. Como é que é? Chegar, todo mundo chega. Agora, se manter em primeiro lugar é difícil. Entendeu? Então, as conversas duras precisam acontecer, os problemas difíceis de serem resolvidos precisam acontecer. Normalmente acontece de ficar alguma coisa fora do escopo da proposta e o cliente entende que está dentro. O cliente vai pedir mais do que ele contratou sempre. O fornecedor, na maioria das vezes, não são todos, mas acaba entregando menos ou de forma diferente. Isso gera crise. Acontece, né? Acontece. Às vezes a operação está muito ruim financeiramente. O fornecedor começa a tirar o pé um pouco da operação para gastar menos, para poder equilibrar. Do outro lado, o cliente quer mais coisa que está fora do escopo. E às vezes, no momento de negociação, você entregou algumas coisas fora do escopo e ele vai entender que você sempre vai ter que entregar isso fora do escopo. Então, tem inúmeras situações que você precisa administrar para não chegar numa crise. Porque como é que chega na crise? São problemas mal resolvidos, são conversas difíceis que não acontecem, são problemas constantes
que não acha a causa raiz e ele vem acontecendo constantemente e não se resolve. É problema com equipe, problema com falta, comportamento. Então, essas coisas, se você não ir podando esses problemas menores, a hora que entra numa crise, é difícil sair. É mais doloroso e é mais caro. Sempre é mais caro sair da crise. Você vai ter que colocar dinheiro para rampar essa operação de novo e sair. Então, para a gente encerrar a nossa live aqui hoje, entrou numa crise, cuida para não entrar. Mas se entrar, entra com um time novo, que não tem nada a ver com aquela operação, mas que conheça do negócio e seja um time, seja sua tropa de elite para entrar, daquela bala de prata e resolver o problema. Elenca todos os problemas que existem na operação, as possíveis soluções de cada problema, em quanto tempo você vai resolver e quem vai resolver. Montou o plano, aprovou com o cliente, execute e monitore, dependendo do nível da crise, às vezes diário, às vezes semanal. Aí, na medida que esse processo for evoluindo, for amadurecendo e for resolvendo os problemas e o cliente perceber isso, que tem essa, né? Não é só resolver, o cliente precisa perceber e ver valor naquilo que você está entregando. E aí se sai da crise. Ponto é, você precisa ver quem vai tocar a sua operação depois da crise. Você já tem que estar com o time pronto, preparado, porque não pode ser o anterior. Você já queimou já aquele time de gestão. Tem que tirar. Você coloca em outro lugar. Faz uma reciclagem e coloca em outro lugar. Beleza? Vamos com tudo essa semana. Cuidar para nenhuma operação entrar em crise. Se entrar, você já sabe o que tem que fazer. Beleza? Bom dia, boa semana e até amanhã na nossa live.